Marcos capítulo 7, versículo de 6 a 8. Marcos capítulo 7, versículos de 6 a 8. Marcos 7, de 6 a 8. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Oremos. Senhor, nós clamamos, ó Pai, nesta manhã a Tua direção. Que o Espírito Santo, Pai, possa usar, ó Pai, este momento para que a Tua verdade seja pregada, Senhor. Que as palavras proferidas aqui, ó Pai, não por um ser humano, mas sim pelo Senhor, ó Pai, que nos utiliza como ferramenta, possa fazer com que isso penetre nos nossos corações, nas nossas mentes, e nós saiamos daqui, ó Pai, com desejo de ter um coração puro diante do Senhor, de adorá-lo de forma pura e não adorá-lo em vão, ó Pai. Derrame as bênçãos nessa manhã. Obrigado por esta igreja, Senhor, que busca fazer a Tua vontade e que, ó Pai, busca fazer o que o Senhor nos ensina nas Suas Escrituras. Derrame as bênçãos, ó Pai, nos permita sair da rasura e entrar na profundidade, Senhor, dos ensinamentos, do desejo que o Senhor tem, ó Pai, dos mandamentos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos visita aqui. Vejo alguns visitantes, é bom, nós temos pessoas aqui, sempre bom, temos pessoas novas. Nós queremos poder conversar com você ao finalizar o culto, portanto não vá embora imediatamente, fique. Nós queremos saber de onde você é, quem você é, e será um prazer estar com você. Esse trecho que eu li agora, Marcos capítulo 7, Jesus estava falando com os fariseus acerca do que Isaías já havia falado aproximadamente 700 anos atrás. Eu creio que quando Jesus cita Isaías, Jesus não está falando que diretamente aquela profecia era especificamente sobre aquele momento que estava acontecendo. Quando Isaías falou lá há 7 séculos anterior, ele não estava falando exatamente sobre o que ia acontecer naquele momento com Jesus, mas se encaixava dentro daquele momento por conta do comportamento deles. E nós vemos que a Bíblia, muitas vezes, tem profecias, o que nós chamamos de profecia de dupla referência. Pode ser conectado com 2 pessoas ou com 2 momentos. Então, basicamente, ele está falando aqui sobre o comportamento dos fariseus. E essa profecia aqui citada, ela está em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Você não precisa abrir, se você quiser anotar depois. Provavelmente na sua Bíblia deve ter também embaixo uma referência de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Agora, uma coisa interessante que nós vemos aqui é que Jesus está falando que a nossa adoração, ela não deve ser somente externa. E ela diz, versículo 6, este povo me honra com os lábios. Jesus nos mostra algo muito, muito importante que nós vamos ver hoje, nessa manhã. Você já teve em algum lugar, alguma reunião, alguma coisa que parecia que você estava só de corpo presente? Sabe? Você já foi em algum lugar que você está numa conversa, mas só o corpo está ali. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, era praticamente toda sexta-feira tinha um cara que sentava do meu lado e ele falava assim, hoje só está o meu corpo aqui. Sexta-feira. A mente já estava no final de semana. Era só o corpo que estava presente. E muitas vezes, nós fazemos isso quando nós cultuamos ao Senhor. Não é? Nós estamos só de corpo presente. E Deus nos mostra que Ele não quer só uma adoração externa. E Ele diz então, no versículo 7, quando acontece isso, em vão me adoram. É isso que Ele está falando. Portanto, quando um culto, ele não cumpre o seu propósito, quando uma adoração não cumpre o seu propósito, ele é basicamente uma perda de tempo. É isso que está falando as Escrituras. Quando a adoração que é feita, ela não é feita de acordo com o desenho de Deus, de acordo com aquilo que Deus definiu, de acordo com o que Jesus nos ensina,
Jesus está falando que é uma adoração em vão. É isso que a palavra está falando aqui. Agora, olha que interessante que ele fala no versículo 7. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por que em vão adoram? Versículo 8 é a resposta. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus. A palavra aqui, irmãos, é obediência. Quando nós adoramos ao Senhor de uma forma que nós não obedecemos aquilo que o Senhor definiu, é uma adoração em vão. Eu quero mostrar algumas coisas aqui. Se nós formos lá, por exemplo, em Jeremias, volta na sua Bíblia aí, eu vou usar bastante as escrituras, tá? Então, se você por algum motivo não tem alguma Bíblia, lá no fundo nós temos, mas também os irmãos vão projetar aqui. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7 diz o seguinte, no versículo 22 a 24. Nós vemos alguns profetas advertindo o povo. Por exemplo, Jeremias 7, 22 a 24. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que tudo que lhe vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram por trás e não para frente. O que Deus está falando aqui, sabe aquilo que eu pedi no começo, quando vocês saíram do Egito? Sabe aquilo quando vocês chegaram no monte? Eu não pedi para vocês sacrifícios e holocaustos. Eu pedi uma única coisa, que foi obediência. Foi a única coisa que eu pedi para vocês. Deus nos mostra, então, que o padrão daquilo que Ele espera de adoração com relação a nós é obediência. Isso me faz refletir, irmãos, uma coisa muito importante na vida cristã. Isso me faz refletir que obediência é mais importante que adoração. Porque se você não tiver obediência, a sua adoração é em vão. E não que o propósito aqui é que nós coloquemos um peso entre obediência e adoração. Mas o propósito aqui é que se não há obediência, não há cumprimento na adoração. Portanto, a base de todas as coisas, de acordo com as Escrituras, é a obediência. E é isso que ele está falando aqui. E isso me ajuda a lembrar, quando eu falo de adoração e obediência, isso me remete, quando vem na minha cabeça, quando eu leio adoração e obediência, isso me remete a lá no início, e a gente acabou de ver em Jeremias, na saída do povo do Egito. E eu quero compartilhar algumas coisas com relação a essa história, para conectar com Marcos capítulo 7, que nós falamos agora. Lembra-se que quando Deus chega para Moisés na sarça, ele chega, você vai lá falar com o faraó, e você vai pedir para libertar, para que o meu povo me adore. Esse é o propósito. Quando Deus chega para Moisés, ele diz, vai lá e fala com o faraó, e você vai falar, se liberta o meu povo, para que o meu povo me adore. Então o que acontece é que o faraó começa a dissuadir Moisés, ele começa a querer travar Moisés, e faraó coloca 4 tentativas de não permitir que o povo saia do Egito para adorá-lo. E eu vou chamar isso aqui de contra-oferta, e nós vamos falar sobre ela ao longo da mensagem. E ele tenta então falar, Moisés, não, mas você não vai, e aí começa então toda a história que a gente conhece das pragas do Egito, e aí nós vemos então até o final o que acontece. O ponto aqui é que o faraó tenta anular a adoração. Porque se o propósito é a adoração, o que o faraó quer anular? Adoração. É o fim, não o meio. O meio era sair do Egito, mas qual era o fim? A adoração. E o interessante é que a saída do Egito, nós sabemos que é a figura da nossa redenção. É a figura da nossa redenção. E a Bíblia nos mostra isso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo chama Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 7, de o Cordeiro Pascal. Por que ele chama de Cordeiro Pascal? Porque ele faz exatamente essa contrapartida com o Cordeiro da Páscoa,
quando eles saíram. Então foi o motivo da libertação, foi o Cordeiro da Páscoa. 1 Coríntios capítulo 7. Então nós vamos ver a todo momento que há este paralelo entre a saída do Egito e a nossa libertação. Então o Egito figura essa redenção. Deus nos liberta da escravidão, assim como libertou o povo. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz: Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Foi exatamente o que aconteceu lá, não é? Ele tira do deserto, então, tira da escravidão e liberta o povo para ser um povo seu. Uma outra forma também de nós vermos, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando ele fala: vocês são nação santa, povo exclusivo de Deus. O que ele falou lá em Êxodo capítulo 19, quando chegou no Horebe? Se vocês me obedecerem, vocês serão uma nação santa, uma propriedade exclusiva minha. Então, na verdade, isso só se repete. Então, o Egito, ele é uma figura da nossa redenção. Mais uma evidência disso. Eles foram libertos por meio das águas. Como nós somos libertos? Por meio das águas. Então, tudo se conecta e Deus utiliza isso como uma forma de nos mostrar exatamente o que acontecia no Velho Testamento e o plano que ele tem para o Novo Testamento. A diferença é que era uma velha lei e agora nós temos uma nova lei por meio de Cristo Jesus. Agora, quando nós olhamos então para o Egito, naturalmente tudo isso evidencia uma coisa chamada libertação ou redenção. Quando nós comparamos isso, olhamos para o Egito, nós olhamos para a libertação. Pelo menos eu penso, não sei vocês, mas quando eu falo assim, lembra do povo saindo do Egito, a gente já usa a palavra saindo do Egito, não é? Porque o que nos lembra é a saída, a redenção. Mas qual é o propósito da nossa libertação? Qual é o propósito da nossa libertação? Eu quero sair só para ficar livre? Qual é o propósito da nossa libertação? Em Êxodo capítulo 3, versículo 12, diz: Deus afirmou: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Portanto, o propósito da nossa libertação é o quê? A adoração. Esse é o propósito. O propósito de tirar o povo do Egito chama-se adoração. Isso me remete a uma passagem em Lucas, capítulo 1, versículos 74 e 75, quando Zacarias profetiza. Zacarias, pai de João Batista, e ele então profetiza, e ele vai dizer o seguinte: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Ou seja, a nossa adoração deve ser todos os dias. Nós somos libertos da escravidão, do pecado, dos nossos inimigos, para que nós possamos servi-lo em santidade e justiça todos os dias. A razão primária, irmãos, da nossa libertação, da redenção, é a comunhão em Cristo Jesus. Essa é a razão principal do qual eu e você fomos libertos, do qual o povo foi liberto e do qual nós, povo, fomos libertos do escravo. No Éden, Deus descia todos os dias para ter comunhão com Adão e Eva. Eu imagino Adão e Eva dando uma volta, e aí no entardecer assim, Deus descendo, querendo trocar uma ideia com Adão e Eva todo dia, a pessoa todo dia. Deus descer para trocar ideia todo dia com você. Deus não deixou nem os dois ficarem em lua de mel. Todo dia ele queria. Por que Deus queria estar lá? Porque Deus quer estar conosco. Deus quer intimidade conosco. Deus quer comunhão conosco o tempo todo. Deus quer os filhos perto. Deus não quer longe. E olha que coisa interessante. Quando Adão peca, a palavra que Deus se dirige a Adão não é: o que você fez? Deveria ser, não é? Quando acontece alguma coisa com os nossos filhos, quem tem filho aqui sabe, ele fez alguma coisa, você fala assim: o que você fez? Essa é a pergunta que a gente faz.
Mas Deus pergunta, aonde você está? Ou seja, o que você fez agora me distancia de você. E não é isso que eu quero. Eu descia todos os dias para estar com você, mas o que você fez me distanciou de você. Onde está você agora, Adão? Que você pecou e o pecado nos separa. E há um problema aqui, porque muitas vezes nós focamos em perdão dos pecados, nós focamos em batismo, nós focamos em trazer aquele perdedor, mas nós não focamos naquilo que Deus quer, que é a adoração e a comunhão junto com Ele. E aqui tem uma oportunidade, e nós vamos ver o que Satanás faz para anular essa adoração. Deus, irmãos, não estabeleceu um culto para nós, porque Ele é um Deus carente. Ele não fez isso. Deus, Ele não fica chateado se nós não elogiamos Ele todo dia. Deus não precisa disso. A palavra diz que Deus é completo, Deus é absoluto. Mas o culto é uma forma de nós nos conectarmos com Deus. O culto é uma forma de nós termos unidade com Deus. A adoração é uma forma de aproximação e Deus anseia por este momento. Ou é à toa que nós, como mandamento, temos que estar todos os domingos aqui. Deus anseia por uma adoração específica no culto e com uma vida de adoração que nós vamos olhar também. Agora, quando nós entendemos esse desenho da importância da adoração, nós começamos a entender que Satanás, ele quer o quê? Se opor à adoração. Ele quer impedir a adoração, porque Satanás entende que a adoração é uma forma de aproximação com Deus. É uma forma de conexão com Deus. Então o que ele tenta, na verdade, não é roubar de Deus alguma coisa, mas é roubar de nós aquilo que nos aproxima com Deus. E nós vamos ver o que acontece aqui, lá como referência no Egito. Nós vamos olhar as 4 contras-ofertas, então, que o faraó faz. Eu quero te convidar a voltar um pouquinho lá em Êxodo. Êxodo capítulo 8. O que acontece, lembra? Moisés chega até a sarça, Deus fala, vai lá que você vai tirar o povo para me cultuar. E aí então, Moisés vai conversar com o faraó, conversa com os líderes e vai conversar com o faraó, e ele chega, basicamente assim, faraó é o seguinte, Deus falou que eu tenho que tirar o povo para adorar Deus. E aí o faraó fala então, quem que é esse cara aí? Nem sei quem que é esse Deus. Você não vai sair não. Ele falou, se você não sair, eu vou mandar um monte de praga aqui. Não, não vai sair não, tá bom. E aí então, Deus manda a primeira praga para o meio de Moisés. E aí o que acontece é que Faraó então fala o seguinte, eu vi que seu Deus é poderoso, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma contra-oferta para você. Capítulo 8, versículo 25 de Êxodo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. E aí então o faraó diz o quê? Tá bom. Vocês querem adorar? Pode adorar, mas tem que ser aqui. Aí Moisés fala, negativo. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Aí o faraó fala, então você não vai. Moisés fala, então praga para cima do ser. E aí então acontece uma segunda tentativa, versículo 28. Disse o faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito e ore por mim também. Então o faraó fala assim, tá tudo bem então, você não quer sair daqui, tá tudo bem, mas você pode sair, mas não vai muito longe. E aí então Moisés fala, negativo, nós vamos aonde Deus mandou a gente ir. E aí o faraó fala, então você não vai. Aí Moisés fala, então praga para cima do ser. E aí então, as coisas continuam a se desenrolar. Aí no capítulo 10, versículo 8, ele diz assim, então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhe disse, vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, nós temos que levar todo mundo, Aí ele fala,
vão só os homens, as mulheres e os filhos ficam. Aí Moisés fala, negativo, nós vamos todo mundo. O faraó fala, então você não vai. Moisés fala o quê? Praga para cima do ser. E aí então, capítulo 10 ainda, versículo 24. Vai um pouquinho para frente. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse, vão e preste culto ao Senhor, deixe somente ovelhas e bois, as mulheres e as crianças podem ir. E aí Moisés fala o quê? Não, vamos levar todo mundo. Como que nós vamos e não sacrifiquemos ao Senhor os animais? E aí Faraó fala o quê? Não, você não vai. Moisés fala o quê? Então, praga para cima do ser. E a gente sabe o desfecho. Vem a última praga então e acontece tudo o que acontece. E eu quero falar, irmãos, sobre essas 4 tentativas de Faraó. De anular o nosso culto de adoração, assim como diz um culto em vão, em Marcos capítulo 7. Nós temos que entender que quando os princípios são quebrados, o culto não tem eficácia. Quando os princípios são quebrados, o culto é em vão. Deus nunca quis um culto da boca para fora. Deus nunca quis um culto de nós estarmos aqui somente cantando, mas Deus quer um culto de entrega completa. Deus quer um culto onde nós estejamos totalmente 100% alinhado com aquilo que Ele quer de nós. E o inimigo, irmão, sabe disso. Ele vai tentar nos fisgar na adoração. Ele vai tentar nos fisgar nisso. Primeira oferta, então, ele fala, volta lá, capítulo 8, versículo 25. Vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é que Deus quer um povo separado. Deus quer um povo separado. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Ou seja, Deus quer um povo, Deus não quer dividir, Deus não quer nos dividir com ninguém. Deus quer, eu quero vocês só para mim. É por isso, por exemplo, na instrução em Êxodo, capítulo 34, versículo 15 e 16, ele diz, acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo ao comer os seus sacrifícios, e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas. Quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Ele está falando, eu não quero que você tenha conexão cultural com o Egito. Eu não quero que você tenha conexão cultural com absolutamente ninguém. Porque eu quero que você seja um povo exclusivo meu. É por isso, povo de Israel, que eu não quero que você se envolva com os outros povos. É por isso que eu não quero que os seus filhos casem com as outras filhas. Porque eles vão te influenciar. Irmãos, o Egito tem a figura do mundo. O Egito é a figura do mundo, querendo que nós fiquemos no mundo. Mas Deus está falando, eu não quero que você fique no mundo, eu quero que você venha para perto de mim. A figura do Egito é o ambiente onde nós estávamos escravos do pecado. E quando ele está dizendo que nós temos que sair dali, é porque uma adoração não é para quem é escravo, mas uma adoração é para quem é livre. E Moisés está falando, não adoro aí. Porque a adoração é para quem é livre. Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz que ele se entregou, Jesus, a si mesmo por pecados, a fim de nos resgatar da presente era, segundo a vontade de Deus. Ou seja, algumas versões diz desraigar, nós temos que tirar as raízes do mundo, nós temos que fazer essa ruptura. E para isso, nós precisamos ser libertos. E qual é a forma que nós somos libertos, irmãos? Através da conversão. As águas. Essa é a primeira coisa.
Infelizmente, há muitas pessoas que ainda ficam no mundo. Ou elas saem do mundo, mas elas fazem o quê? Elas voltam rapidamente para aquilo que o mundo oferece. Lembra o que aconteceu na primeira crise que aconteceu com os israelitas? Quando eles saíram? Moisés, você nos tirou daqui para morrer de fome? Lá no Egito tinha um monte de coisa gostosa. E a primeira coisa que acontece, infelizmente, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Não abandonou o mistério, ele amou o quê? O mundo. Amando o mundo. As pessoas não saem porque elas não querem viver o processo de santificação. Eu vou falar dessas duas diferenças. Algumas até saem, mas infelizmente acabam voltando. E essa, obviamente, é a primeira oferta, contra-oferta. E ela é mais descarada, eu diria. Mas há uma segunda contra-oferta, então, no versículo 28, de Êxodo capítulo 8. Eu os deixarei ir e oferecer sacrifício, mas não se afaste muito e orem por mim. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: pode ir, mas eu não quero perder o vínculo com você. Pode sair do Egito, mas não vai para muito longe. Porque eu quero manter o quê? Conexão. Eu quero manter uma conexão. Eu não quero romper de forma completa. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Este versículo, irmãos, é recitado por muitas pessoas lá fora, mas ele para na primeira parte. Repete comigo, irmão. A religião que Deus aceita como pura e imaculada é não se deixar corromper pelo mundo. Um cristão que quer adorar o Senhor de forma verdadeira não pode ter conexão com as coisas do mundo. E Faraó diz exatamente isso. Vai, mas fica pertinho. Fica pertinho, que eu sei o que você está fazendo. Eu posso te influenciar nas coisas que você faz. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Existem dois passos aqui. Uma coisa é a conversão. Quando você se converte, você sai do mundo. Mas o processo de santificação é fazer com que o mundo saia de você. É um processo. E muitas pessoas não querem o processo de santificação. Atos capítulo 7, versículo 39. Mas os nossos antepassados recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram ao Egito. Em seus corações voltaram ao Egito. Batiza, sou um cristão, fala para todo mundo, mas no coração. Uma vez eu conversei com um cara, irmão, hoje não é mais. E aí conversando com ele, falando sobre as coisas do mundo e tal, ele falou: irmão, fazia isso, fazia aquilo, e fui batizado, glória a Deus e tal, não sei o quê. Eu falei: puxa vida, que bom, né, que você não pratica mais aquilo. Aí ele falou assim: ah, mas era um tempinho bom, hein. Como assim era um tempinho bom? Santificado ou não? Conectado com o mundo? Com saudade das coisas do mundo? E é isso exatamente que Satanás quer que nós façamos. Quando Satanás não consegue nos manter no mundo, ele quer uma conexão, para não perder o controle sobre nós. Essas são as duas primeiras ofertas.
Agora, a terceira contra-oferta, ela é ainda mais sutil do que a segunda. Capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão, Êxodo capítulo 10, versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e preste culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam, quem irá? Temos que levar todos, jovens, velhos, filhos e filhas, nossas filhas, as nossas ovelhas, bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. Faraó está falando o seguinte: eu desisto da consagração, eu abro mão de você ficar no Egito. Eu abro mão de você ficar perto do Egito, mas então você vai e deixa as mulheres e filhos. Sabe o que ele está falando? Você sabe o que ele está falando. Ele quer impedir eu e você de adorarmos a Deus em família. Satanás quer nos impedir de adorarmos em família. Porque ele sabe que quando há uma família forte, irmãos, há uma igreja forte. Ele sabe que quando há uma família que serve ao Senhor, e Deus busca pessoas dessa forma, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que nós temos que entender, nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar isso. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando nós ferimos os princípios da família, nós criamos uma desconexão com Deus. Nós criamos uma desconexão com Deus. Quando Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, maridos, honrem as suas esposas, que elas são a parte mais frágil da relação, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ele não está falando o seguinte: você precisa honrar a sua esposa para que você tenha um ambiente gostoso em casa. Para que você consiga aquilo que você quer. Deus está falando, se você quebrar os princípios da família, as suas orações não chegarão. Ou seja, haverá uma desconexão com Deus. E Satanás sabe da importância da família. Se por um lado, irmãos, Satanás não quer que cultuamos como indivíduo, ele fica ainda mais desesperado quando nós cultuamos como família. O plano de salvação, ele é individual, mas o projeto de Deus é para a família. O plano de salvação é individual, mas o projeto de Deus é para a família. Abraão, Deus promete, faz uma promessa em Gênesis 12, ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Noé era o único homem justo, mas ele fala: eu vou salvar você e a sua família vai entrar no barco. Ló, quando ele encontra Ló, ele fala o seguinte: Ló, você tem genro, você tem filho, você tem nora, então fuja com a sua família. O projeto de Deus é para a família. No Novo Testamento, nós temos duas menções: Cornélio e o carcereiro. Serão salvos você e da sua casa. A salvação é individual, mas o plano é para a família. Satanás quer nos enredar, e muitas vezes, irmãos, nós não lutamos como deveríamos lutar pelas nossas famílias. Nós não fazemos isso. Nós temos que ter a responsabilidade de que eu devo cultuar, mas eu devo, enquanto eu não consigo evangelizar, ter um bom testemunho. Pregar o evangelho, servir os meus familiares e ter a mentalidade de que nós precisamos cultuar em família. Nós precisamos cultuar em família. Como nós vamos adorar o Senhor em família, como igreja, se nós não adoramos ao Senhor como família nas nossas casas? Irmãos, o culto é uma extensão das nossas famílias. A igreja é uma extensão das nossas famílias. A igreja no Guanabara
nós precisamos, e nós vamos fazer isso em nome de Jesus, que 100% das igrejas vão fazer, 100% das famílias aqui vão fazer um culto doméstico com suas famílias todos os dias. Nós precisamos cultuar ao nosso Deus como família. Porque se a nossa família está forte, a igreja do Senhor Jesus está forte. Satanás sabe disso. E é por isso que ele fala lá em Lucas 8 sobre a parábola do semeador. Ele enche de tarefas, enche de coisas, porque ele não quer que nós nos reunamos como família para adorá-lo. Se tem uma coisa que não pode ser negociável na sua casa, chama-se culto doméstico. Se tem uma coisa que você não pode abrir mão, nunca, na sua casa, meu irmão e minha irmã, chama-se culto doméstico. Você precisa fazer isso todos os dias da sua vida, como nós vimos em Lucas capítulo 1, versículos 75 e 76. Porque nós fomos tirados, para quê? Para adorar. Quarta oferta e última, a mais sutil de todas. Capítulo 10, versículo 24, desculpa. O relógio é o meu inimigo aqui neste púlpito. Me perdoe, meus irmãos, eu passei do horário já. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Ele está falando, eu não quero saber então, eu abro mão de você, ficar aqui no Egito, eu abro mão de você sair de perto, eu abro mão da sua família, mas deixa o gado. O que será que ele quer falar com isso? Hein? O que será que ele quer falar isso? Nós podemos concluir com a resposta de Moisés. E impressionante como aqui é o momento onde Moisés perde a paciência. Eu não sei se os irmãos sabem, a palavra diz que não havia homem paciente como Moisés. E Moisés, neste momento, ele perde a paciência. E o que Deus está falando é o seguinte: eu quero impedir você de me adorar com seus bens. E aqui, irmãos, tem algo muito delicado. Muito delicado. Porque Satanás sabe o quanto o nosso coração, aquilo que tem dentro de nós, ele pode ser influenciado pelos bens materiais. Satanás sabe disso. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Em nenhuma área na Bíblia Deus foi tão específico com relação a honrar com os bens. Em nenhuma área. Por que será? Porque os bens são importantes para Deus? Obviamente que não. É impressionante que quanto mais envolvido no plano espiritual você está, menos do plano material você quer. Quanto mais envolvido no plano espiritual você está, menos você é apegado ao dinheiro, menos você é apegado às coisas materiais. O ponto aqui não é dinheiro. O ponto aqui é que Deus está valorizando o coração do homem, porque Ele sabe a disputa que tem pelo coração do homem. E o Felipe falou exatamente isso aqui. Mas toda a mensagem da oferta conecta com a pregação. Basicamente, se eu não me sujeitar a esta área na minha vida com o Senhor, as coisas vão dar ruim. É isso que está falando. E Satanás, com a figura do faraó, tenta nos dissuadir. Deixa só os seus bens, vai com a sua família. Porque para a família a gente fala, Deus está trabalhando, Deus está indo contra, Ele não quer que a minha esposa vá. Mas os bens não. Os bens é sutil e nós muitas vezes não percebemos. Nós sabemos, irmãos, que o dinheiro em si não é um problema. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso não significa que quem tem dinheiro é um problema. O ponto é quando você tem dinheiro, o dinheiro não te tem. O ponto é quando você tem dinheiro e o dinheiro te tem. Aqui é o grande ponto. Salmo 62, 10 diz: se suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Vocês sabiam que
a única forma onde Deus é confrontado com outro Deus, pau a pau, é em Mateus 6, capítulo 6, Mateus 6, 24, quando ele fala, vocês não podem servir aos dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro com D maiúsculo. É a única menção que você vai ver um confronto direto de Deus com um outro Deus. Portanto, não é o dinheiro em si, mas é a relação com ele. Aqui está o grande ponto. E quando eu honro a Deus, eu blindo o meu coração. Quando eu honro a Deus com meus bens, o que eu demonstro? Senhor, não são os bens que são o principal, porque o Senhor é o primeiro no meu coração. Esse é o grande ponto aqui. Agora, o diabo não quer roubar o seu dinheiro, meu irmão. O diabo quer roubar a sua relação com Deus. Você vê que aqui, entre nós, existe um coração. Satanás e Deus disputam o nosso coração. Disputam o nosso coração. E dinheiro não é um problema para Satanás. Satanás não quer o seu dinheiro, sabia? Satanás não quer o seu dinheiro. Às vezes eu ficava pensando assim, puxa vida, Satanás quer tirar o dinheiro porque ele não quer que alguém dê oferta aqui para que a gente patrocine a palavra do Senhor. Mas Satanás não quer o seu dinheiro. Sabe por que ele não quer o seu dinheiro? Ananias e Safira, lembra dessa história? Ananias então vende um terreno, uma propriedade, não me lembro se é um terreno agora, uma propriedade, e ele vai então ofertar. Se dinheiro fosse problema, o que Satanás faria com Ananias? Não oferte. Mas foi isso que ele fez? Retenha uma parte. A gente não sabe quanto é essa parte, pode ser 25%. Uma oferta de uma propriedade não é pouca coisa. O ponto aqui é que em Atos, capítulo 5, e eu estou fechando, ele diz, ele reteve parte do dinheiro, versículo 2, para si, sabendo disso também sua mulher, o restante levou e colocou nos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir para o Espírito Santo? Não é a quantia, é o coração. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Cada um contribua conforme o coração. O lugar de decisão, meus irmãos, é o coração. Deus e o diabo disputa essa atenção. Isso é tão sério que até no Império das Trevas você não tem um culto sem oferenda. Você não tem um culto sem oferenda nas trevas. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer ocupar o primeiro lugar no seu coração. Haja vista que em Provérbios ele fala, se você me honrar com as primícias, o que eu vou fazer? Eu vou encher seu celeiro. Deus não quer os nossos bens materiais, mas Ele quer, sabendo da sensibilidade do nosso coração, mostrar que através disso, Ele está em primeiro lugar. E único lugar. Sair do Egito, rendição do coração a Ele. Sair de perto, rendição do coração. Levar a família junto, rendição do coração. Entregar os bens, rendição do coração. Jesus está falando, se você fizer tudo isso, mas não me trouxer o seu coração, em vão me adoram. Último versículo, Provérbios 4, 23. E eu encerro com uma oração. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos que o Senhor seja o rei do nosso coração. Nós queremos que o Senhor reine no nosso coração. Que o Senhor seja o primeiro no nosso coração. Nós não queremos, ó Pai, ficar no Egito. Nós não queremos ficar perto do Egito. Nós queremos levar toda a nossa família. E nós queremos te honrar com os nossos bens, Senhor. E acima de tudo, entregar o nosso coração. Senhor, derrama as bênçãos, ó Pai, sobre essa igreja. Que essa igreja tenha um coração derramado diante do Senhor, ó Pai. Não nos permita colocar a nossa esperança nas coisas, nas pessoas, mas colocar a nossa esperança apenas no Teu Filho, Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.